Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, nós vamos rezar juntos o Evangelho de São João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais deles e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos?
Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vale a pena cada um de nós parar para meditar, rezar, refletir sobre esse Evangelho. É um Evangelho longo, mas que tem muitas coisas a nos dizer. Nós vemos que Jesus aparece no começo e no fim. E na grande parte do Evangelho, nós vemos um interrogatório com o cego que foi curado e com seus pais. No meio disso, nós vemos e tiramos uma lição importante. Jesus, ele não gosta de barulho. Jesus não gosta de estardalhaço. Jesus, ele passaria despercebido se não fosse o tumulto do povo em reconhecer aquele homem como o cego que voltou a ver. Nisso, irmãos, nós devemos aproximar-nos de verdade de Jesus, do silêncio, da solidão, para assim, de verdade, nos encontrarmos com Jesus e compreendermos o que Ele nos diz, compreender o que Ele nos ensina, compreender os milagres que Ele deseja realizar em nós. Mas muitas vezes nós ficamos perturbados com a agitação do mundo, com interrogatórios, com falação, com correria, e no final nós não ouvimos Jesus, nós não deixamos que as graças que Ele quer sejam derramadas sobre nós. Por isso, aquietemos o nosso coração. Nós vemos no final do Evangelho que aquele homem que só havia ouvido a voz de Jesus, diante de tanto tumulto e turbilhão na vida dele, quando Jesus fala, ele não escuta, ele não reconhece a voz, porque existia tanto barulho, tanta confusão, tanta raiva dentro dele, que quando aquela voz, que foi a razão da cura, falou com ele, ele não ouviu. Nós corremos o risco de Jesus falar em alto e bom som a cada um de nós, mas nós permanecermos fechados no nosso egoísmo, na nossa agitação, na nossa correria, e não ouvirmos a sua voz. Por isso, aquiete o teu coração nesse dia, peça que Jesus fale de tal forma que você consiga ouvir. Ó Jesus,
O Senhor que entrou na vida desse homem e transformou sua realidade. Pedimos que da mesma forma como o Senhor falou a ele, que o Senhor fale a nós. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para compreender e entender a Tua voz, que fala, que guia e que ensina. Para que assim de fato nós sejamos criaturas novas, sustentada e amparada pela Tua graça. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.